Olá, já pensaram nisto? E se o bem e o mal não fossem, na verdade, forças opostas, mas sim duas faces da mesma moeda? É uma ideia radical, eu sei, mas é exatamente isso que vamos explorar, a partir de uma história antiga e fascinante da Torá. Uma história que nos desafia a repensar, bem, a repensar tudo o que achamos que sabemos sobre as nossas lutas, as que vemos no mundo e, principalmente, as que travamos cá dentro. Então, tudo arranca com uma profecia dada a Rebeca, que está a ter uma gravidez muito, muito complicada. Ela sente uma luta, uma espécie de guerra violenta dentro do próprio ventre. E a resposta que ela recebe é essa que dá o mote para tudo o que vamos falar. Não é só uma criança, são duas nações, já em conflito ali dentro. E isto, claro, levanta logo uma questão, um paradoxo, não é? Como é que é possível que duas forças tão antagónicas nasçam do mesmíssimo lugar? Ora, esta história bate de frente com uma ideia muito comum, a ideia do dualismo. Sabem, aquela noção de que o bem vem de uma fonte boa, divina, e o mal vem de outra, uma força oposta que está sempre em luta. O que vamos ver aqui é completamente diferente. É a perspectiva da unidade divina, um conceito em que, bem, em que uma única fonte é responsável por tudo, sem exceções. Ok, então vamos lá mergulhar nisto. A ideia-chave é esta. Há um único Criador. Uma fonte que não está dividida, sabem? Não há um lado bom e um lado mau nessa fonte. E é dessa única origem que vem tudo. Tudo o que nós experienciamos. Atenção, isto não é negar que o mal existe, de todo. É redefinir completamente onde ele vem. E olhem, este versículo de Isaías é de uma clareza impressionante. Diz preto no branco que tanto a luz como a escuridão, a paz e aquilo que nós vemos como o mal, tudo vem da mesmíssima fonte criadora. Não há um segundo poder em jogo, não há uma competição. Depois temos o livro das Lamentações a reforçar exatamente a mesma coisa. A pergunta que faz aqui é retórica, claro, mas põe-nos a pensar. A premissa é que tantas coisas boas como as más, as bênçãos e as desgraças, vêm todas da mesma vontade divina. O que nos desafia, a nós, a tentar encontrar um sentido único por trás de experiências que, à primeira vista, parecem totalmente contraditórias. E é aqui que chegamos a um ponto absolutamente crucial. Visto desta forma, a idolatria ganha um novo significado. Já não é só acreditar noutros deuses. A verdadeira idolatria é pensar que qualquer coisa, seja o que for, uma força da natureza, uma ideia, até mesmo o mal, pode existir por si só, independente dessa fonte divina única. Não pode. Está tudo ligado. Faz tudo parte do mesmo sistema. Ok, isto tudo pode parecer um bocado abstrato, eu sei. Mas como é que isto se manifesta na prática? Bem, a história de Jacob e Esaú mostra-nos isso na perfeição e fala através de uma coisa tão simples como um pedaço de pão. É um gesto que à primeira vista parece banal, não é? Jacob dá pão a Esaú. Mas este simples ato revela a diferença abismal entre a forma como os dois irmãos veem o mundo. Aquele pão torna-se uma espécie de espelho que reflete as suas naturezas tão diferentes. Pensem no Esaú. Ele é o caçador, o homem do campo. Chega à casa, exausto, a morrer de fome, e a única coisa que lhe interessa é o resultado final, a recompensa imediata, o pão. Ele está completamente focado naquilo que lhe vai matar a fome agora. Não consegue ver mais nada para além disso. Mas Jacob é o oposto. Ele representa aquele que percebe o processo todo. Ele sabe que para se poder dar pão, primeiro é preciso semear, depois colher, moer. Ele vê o trabalho, a luta, toda a transformação que é preciso para que uma pequena semente se torne em sustento. Ele vê o quadro completo. E esta diferença de perspectiva, esta forma de ver o processo versus ver só o resultado, pode ser ilustrada de forma brilhante por outra metáfora que encontramos na história da família: a busca por água. Temos aqui uma comparação mesmo fascinante entre dois caminhos espirituais. Pensem nisto. A abordagem de Esaú é como construir cisternas. É procurar Deus fora, numa fonte externa, num templo distante, num Deus que está lá longe. Em contraste, a abordagem de Isaac e depois de Jacob é como cavar poços. É ir fundo, mergulhar na própria realidade para encontrar a fonte divina que, na verdade, já está ali. Portanto, cavar um poço não é só sobre encontrar água, claro. É uma metáfora fantástica. Significa aprender a ouvir a voz interior da realidade. É descobrir e conseguir explicar como o divino se manifesta em tudo o que existe, em vez de andar à procura dele num sítio sagrado qualquer, lá longe. E tudo isto leva-nos a uma pergunta mesmo profunda. Uma pergunta que está no centro desta história e que, se calhar, está também no centro das nossas próprias vidas.
O texto quase que nos obriga a olhar para esta contradição. A sério, como é que um patriarca justo e íntegro como Isaac tem um filho como Esaú que já no ventre mostrava esta inclinação para a negatividade? A existência de Esaú parece que deita por terra aquela lógica simples de que o bem só pode gerar o bem. Bem, a resposta, segundo esta linha de pensamento, muda tudo, reformula a narrativa por completo. A inclinação de Esaú não é vista como uma condenação, mas como uma missão. É como se a sua tendência natural para o mal lhe tivesse sido dada de propósito, para que a sua missão de vida fosse precisamente superar esse desafio. A inclinação não é um defeito de fábrico, é o campo de batalha que foi desenhado especificamente para aquela alma. Ok, vamos então pegar nesta ideia tão antiga e trazê-la para nós, para o presente. O que é que esta história nos diz sobre as nossas próprias lutas, aquelas que travamos cá dentro? O que isto tudo sugere é algo muito poderoso. Aquelas coisas com que mais lutamos, sabem? As nossas inclinações mais difíceis, os nossos maiores desafios de personalidade, talvez não sejam falhas aleatórias. Talvez sejam, na verdade, a peça central do trabalho da nossa vida. O desafio específico que nos foi dado para nos superarmos, para nos elevarmos. E é com este pensamento que terminamos. Fica no ar esta pergunta: e se o maior desafio pessoal que cada um de nós enfrenta não for uma fraqueza a ser escondida, mas sim a arena onde se joga o nosso mais alto chamamento, o nosso propósito único neste mundo? É algo para se pensar. Obrigado por terem estado desse lado.